Muito bom dia, sexta-feira, 24 de novembro de 2023. Eu continuo aqui com as minhas adaptações para gravar. E, lembrando, agora é 7h30 da manhã. Deixa eu confirmar aqui, são 7h21 da manhã. Eu já estou um tempo acordado, acordei na madrugada, tenho tentado adaptar esses meus horários, adaptar a minha luz. Olhem a luz, o outro celular dentro de uma sacola plástica. Isto se chama criatividade. Eu sempre fui uma pessoa extremamente criativa para tudo, para criar coisas, para escrever textos, para elaborar ideias e para fazer essas gambiarras, essas adaptações. A luz do outro celular nos meus olhos, ela estoura, fico com dificuldades para enxergar. Então tentei colocar agora de uma forma indireta aqui, mas não achei ainda o melhor ângulo. Mas o que pouco importa é a imagem, e sim o que eu gostaria de falar para vocês, né? O mundo hoje tem infinitas possibilidades, né? Eu acredito que nunca se teve tantas possibilidades de tudo. A própria internet, né? Olha aí, entrando mensagem atrapalhando a minha gravação. E as infinitas possibilidades, eu digo assim, em termos de informação mesmo, as possibilidades. Esse sinal que entrou aqui é um sinal de WhatsApp, de um lugar onde eu compro almoço. Veio o cardápio do dia agora, o cardápio, o que vai ser o almoço hoje. As possibilidades são assim, tu sabe o que tu pode escolher de almoço, tu sabe como te transportar da melhor forma, como entregar da melhor forma, sem tu ter que te mexer, né? As possibilidades são infinitas. Criar então essas inteligências IA, no caso, né? Inteligências artificiais, criam tudo, desenvolvem tudo, planejam tudo, corrigem, acertam tudo que a gente puder imaginar. Nunca se teve tantas possibilidades, né, de tudo. Mas isso trouxe angústia, né? A gente vive angustiado. Eu não sei, eu vivo. Existe uma ansiedade generalizada, não só em mim, mas no mundo, nas pessoas, dando a ideia de que quanto mais possibilidades se tiver, mais angustiado a gente vai ficar. Talvez porque a gente tenha trilhões de coisas para fazer e a gente acaba não fazendo nenhuma deste 1 trilhão de coisas, né? Já tem muitos anos que eu descobri que uma das coisas que eu mais gosto de fazer, mas assim, amo, das coisas que eu amo fazer, escrever. Eu adoro escrever e tal. E eu escrevo romances, histórias, né? Tirar a palavra romance, eu escrevo histórias, eu faço histórias. Eu não tenho uma história para te contar. Eu não tenho uma ideia de dizer, não, vou escrever um livro e a personagem vai fazer isso e vai acontecer isso e lá na frente ela vai morrer e vai vir não sei quem. Eu não tenho essa história elaborada na minha cabeça. Quase sempre eu tenho a personagem. Me aparece alguém na minha frente, aparece uma mulher, um homem, um velho, uma jovem, um jovem. Assim, me aparece alguém em algum lugar. Os últimos
romances, histórias que eu escrevi, 90% ou talvez 100%, não, nem sei as histórias que eu tenho escritas aí, mas acredito que talvez 100% das histórias se passam na Europa. Por eu ter vivido lá, né, contei aí nos vídeos atrás, aí se alguém quiser dar uma olhada, foi muitos anos atrás, 1989, 1990, eu era bem guri, 25, 26 anos de idade. E marcou tanto a minha vida e de uma maneira tão intensa que as minhas personagens estão sempre na Europa. Elas estão vivendo por lá, elas estão em Portugal, Itália, Inglaterra. Elas estão por lá. Já escrevi, por exemplo, uma personagem no sul da Inglaterra, um lugar que eu nunca tive. Eu não fui na Inglaterra, não estive na Inglaterra, não botei meus pés na Inglaterra, e a personagem surgiu lá. E eu escrevi uma história ambientada na Inglaterra, sem nunca ter botado meus pés lá. E nem consultei a internet para escrever, só para vocês terem uma ideia. Eu ambientei na minha memória de Europa, o que eu vejo de Europa, o que eu imagino de Europa, e ali a personagem se cria. Daí, como eu não tenho essas personagens pré-elaboradas, eu não criei elas antecipadamente, eu tenho um gosto enorme na hora que eu estou escrevendo, porque os fatos vão acontecendo à medida que eu vou escrevendo. Então, se a personagem quebrar uma perna, se aparecer um amor na vida dela, se ela odiar alguém, se ela se descobre homossexual, ou ela é, e eu é que acabo descobrindo, aconteceu isso, ela se envolveu com uma pessoa do mesmo sexo. Agora que eu descobri, eu não sabia disso. Então, as minhas histórias eu escrevo para mim. Há muitos anos eu pego livros, nem pego mais, porque eu pego aí um romance aí qualquer, um livro qualquer, e as histórias não engatam, a coisa não vai para frente. Eu leio meia dúzia de páginas e jogo o livro ali do lado. O fato de eu escrever, eu acredito que eu tenho uma leitura diferenciada de um leitor comum, uma pessoa que só pega livros para ler. Eu já tenho um tempo de tantos anos que eu escrevo. Quando eu pego um livro, eu chego a interpretar o escritor, quem escreveu, o que ele está fazendo ali. Às vezes é na própria maneira que ele desenvolveu o texto, e às vezes é tipo assim, quando ele está enrolando, a história está enrolando e o cara não vai para frente naquela história. Eu digo, aqui o escritor está totalmente perdido, ele não sabe nada do que ele está fazendo aqui. E outras vezes textos mal elaborados, né? Personagens perdidas, mas elas estão perdidas no que elas estão fazendo, como personagem, como elas foram criadas. Digamos assim, uma pessoa que não tem... Por exemplo, assim, se o cara é bandido, o cara é bandido. Daqui a pouco o cara é um bandido, daqui a pouco cadê a bandidagem dele? Já não tá mais ali. O cara é bandido, meu. Escreve e faz o cara bandido, o cara é bandido. Ou seja, são incoerentes. Não que o ser humano não seja incoerente, né? Mas às vezes a incoerência da personagem do escritor esse que eu estou lendo é tão ruim que não dá para querer. Mas assim, ó, esse é um vídeo, como todos que eu tenho feito, completamente aleatório, né? E o que eu estou desenvolvendo aqui, a conversa com vocês, é completamente aleatória. Mas mudar um pouco aqui a iluminação, que meus olhos já não aguentam mais. Esse gosto de escrever, né, é das coisas que eu mais amo fazer.
me levam para as mídias, me levam para a internet, me levam para aonde eu quero fazer alguma coisa, eu quero deixar alguma coisa, desenvolver mesmo algo. E isso me traz esse campo completamente virtual. Como eu estou aqui contigo agora conversando, eu não sei quem tu é, não sei de onde tu é, não sei qual é a tua história de vida. Só que, voltando um pouco atrás, eu tive uma vida de verdade no passado, com, sei lá, trabalhos, lugares que eu trabalhei, lugares, pessoas com quem eu me envolvi, relacionamentos amorosos, de amizade, pessoas, seres reais. O próprio período que eu passei na Europa, muito intenso, muitas pessoas, muitos acontecimentos, muito dia a dia de verdade, de estar na rua pegando sol, chuva, é isso que eu quero dizer. O próprio acidente aí que eu narrei aí 3, 4 vídeos atrás, se vocês quiserem, deem uma olhada. Mas assim, ó, eu quero uma vida real, eu não quero ficar aqui só no virtual, só contando histórias, só vendo essas personagens aparecerem na minha frente e eu descobri-las aqui e tal, e trazer às vezes até para vocês. Não. Eu quero um mundo real onde existam pessoas, onde existam calor. Calor que eu digo é envolvimento, né? Eu vou me envolver, ou vou amar, vou odiar, né? Quando tu tem o envolvimento real das pessoas, né? Os seres estão aqui. Então eu não quero só coisa de WhatsApp, eu não quero só coisa de Face, eu não quero só coisas de YouTube, de, sei lá, de Insta e não sei o que mais. Não. Vale. Hoje isso vale muito. Eu lembro quando as redes sociais surgiram, era uma coisa tão virtual, né? Então, hoje não, ela é real, é o dia a dia, tu te envolve tanto aqui, tu participa, tu compartilha, tu vive as coisas daqui do virtual. Como eu estou vivendo, narrando, escrevendo ou contando alguma coisa agora para vocês. Mas eu quero buscar o mundo real, né? O dia a dia, o contato com as pessoas, e isso fez com que eu me colocasse tão aberto aqui, tão verdadeiro, né? Eu contei aqui 3, 4, 5 vídeos atrás da minha experiência de quase morte na Itália em 1990 e tal, e que eu estava aqui com o dente quebrado, né? O meu dente que foi quebrado nesse acidente que eu narro na Itália e tal, restaurado aqui o dente e tal, a restauração do dente partiu. Eu estava com o dente aqui, o incisivo aqui, tinha partido no meio. Daí ontem eu estive no dentista e tal, refiz o dente e tal, o dente foi refeito em resina e tal, que é de um acidente na Itália. E quando eu pensei em gravar vídeos aqui com dente quebrado, eu digo, cara, tá horrível esse dente quebrado. Só que é real, o mundo é real. Então aqui eu estou me expondo da maneira mais clara, aberta e transparente. Eu não quero esconder nada de vocês, porque se eu não for verdadeiro aqui, eu não vou ser verdadeiro em lugar nenhum. E daí eu não vou ser verdadeiro nos meus relacionamentos reais aqui de verdade, né? E uma coisa que eu posso dizer para vocês é que eu sempre fui muito real, verdadeiro e intenso. Não quero perder os 15 minutos. Fui. Tchau.